Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do Justin Tosi e Brandon Warmke, Virtuosismo Moral ou Grandstanding, as ideias por trás dos cancelamentos, boicotes e difamações nas redes sociais, da editora Aves Rara. Essa obra aqui, ó. Todos somos culpados. Insultamos as pessoas em conversa online, difamamos e rotulamos aqueles de quem discordamos e fazemos afirmações graves que não podemos provar. Buscamos apresentar a imagem de uma posição moral elevada não apenas para defender um ponto ou levar um debate adiante, mas para olhar os outros com superioridade. Indignados, compassivos ou comprometidos com uma causa, exageramos. Não vai ser mais evidente que nas redes sociais. Os filósofos Justin Tosi e Brandon Warmke, que estudaram extensivamente sobre arrogância moral, comportamento que tantas pessoas insistem em exibir, alertam. Ela não é apenas irritante, mas perigosa. À medida que a política fica mais polarizada e que pessoas de ambos os lados se distanciam, os autores demonstram como o ruído das nossas conversas prejudicam as causas que tanto tentamos defender. Usando recentes estudos de psicologia, economia e ciência política, eles explicam o que leva a nos comportarmos dessa maneira e o que pode acontecer caso essa guerra virtual se agrave. Mais importante, os autores mostram como podemos reconstruir espaço para um debate público do qual vale a pena participar. Modus operandi. Então, algumas pessoas se juntam para castigar alguém que usa uma expressão errada, cometeu uma pequena infração ou agiu de modo considerado inadequado. A fim de sinalizar ao seu grupo ou aos seus inimigos sobre o seu sentido de justiça, pessoas se unem para transformar um incidente em caso de vergonha pública. Então, uma nova disputa se inicia. Cada membro do coletivo tenta ultrapassar uns aos outros no discurso moral. Primeiro diz, este comportamento foi altamente inaceitável. Segundo, ele deveria ser censurado por isso. Mas outro, não querendo ser superado, diz, sim, ele passou dos limites, não deveria mais trabalhar nessa empresa. O quarto, ele deveria ser demitido. Então, outra pessoa, sem querer ficar para trás, pode dizer, isso não pode ficar impune, cadeia. A maioria das pessoas que se envolvem em debates públicos acredita que quer ajudar as outras a fazer o que é certo e mostrar-lhes a verdade. Os virtuosos das redes sociais, no entanto, não estão nesses debates para os outros, mas por si mesmos. São egoístas. Há excesso de debates infrutíferos e que podem resultar até em violência. Uma pessoa realmente virtuosa não participa dessas campanhas de cancelamento. Ela sabe que a razão foi perdida e tudo o que importa a partir dali é a vaidade. Do Brandon Warmke, que atua nas áreas de filosofia e psicologia moral, seus trabalhos já foram publicados em veículos como Scientific American, The Guardian e HuffPost. Possui PhD pela Universidade do Arizona. Justin Tosi é professor de filosofia e escreve sobre filosofia social, política, jurídica e moral, especialmente legitimidade do Estado e moralidade social. Para David Maria Tosi e Jen Warmke. Vamos ao prefácio. Esse é um prefácio, esse é um pré-difícil. Quando vemos indivíduos falando em público sobre questões morais e políticas, sentimos uma certa inquietação. Nós desconfiamos que a maioria das pessoas não vê esses debates com bons olhos. Podemos apontar vários casos de constrangimento excessivo, julgamento precipitado e outros exemplos de mau comportamento. Mas é difícil ir além disso e identificar o problema com precisão. Então, este livro oferece um diagnóstico para uma causa importante desse mau comportamento no discurso moral público. Grande parte do nosso discurso é detestável porque consiste em grandstanding moral ou exibicionismo moral, que é, em linhas gerais, o uso do discurso moral para fins de autopromoção. Mas não nos entenda mal, nós acreditamos que o discurso de teor moral é algo positivo. É necessário que as pessoas sejam capazes de falar sobre justiça, liberdade e igualdade sobre o certo e errado. Mas precisamos fazer isso tendo em vista o bem, não visando apenas nos engrandecer aos olhos dos outros. Os exibicionistas morais, ou grandstanders, se mostram bastante interessados nesse engrandecimento pessoal. O grandstanding não está associado a nenhum ponto de vista político específico. Independentemente da opinião que tenham, as pessoas podem e devem se unir para condenar o grandstanding. Não é um fenômeno partidário, isso é um fenômeno humano. Se parar para pensar bem, você provavelmente reconhecerá e se sentir pelo menos tentado a apelar para o grandstanding. Nós certamente reconhecemos. Um outrora entusiasmado participante de guerras culturais online refletiu recentemente sobre seu envolvimento com o grandstanding.
Sempre que eu chamava alguém de racista ou sexista, eu sentia adrenalina. Essa descarga de adrenalina é reafirmada e prolongada pelos corações, joinhas e estrelas que representam as moedas de aprovação das mídias sociais. Essa confissão é impressionante e bizarra ao mesmo tempo. Por que nós participamos de tais rituais? Porque é importante que o nosso discurso moral receba sinais de aprovação das pessoas, muitas das quais mal interagem conosco. E por que nos prontificamos a prejudicar terceiros para conseguir essa aprovação? Esse livro é a tentativa de compreender o grande stand e de comunicar a você o que nós aprendemos sobre esse tema nos últimos 5 anos, usando evidências das ciências sociais e comportamentais, que foi me fez explicaremos por que as pessoas fazem o grande stand e por que ele assume certas formas. Usando os recursos da filosofia moral, nós argumentaremos que o grande standing é o exibicionismo moral, um problema moral em todas as 3 principais teorias da moral. Traz consequências negativas, não trata as pessoas com respeito e não é virtuoso. Por fim, empregando um pouco de ciência e de filosofia, discutiremos por que o grande stand é um problema no âmbito da política e o que podemos fazer para melhorar nosso discurso moral. Tá, isso aí. Esse é um trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, possa se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe nos seus comentários o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 5 mil inscritos no nosso canal. Você também aqueles garotos por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, comentários, que compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, se inscreva na plataforma do YouTube e nas redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.